Oi, comprometido, tô aqui de volta pra gente começar a nossa live com Genise Carvalho, falando soft skills. Tudo bem com você? Venha participar comigo, o Instagram vai começar a te avisar que eu tô ao vivo. Genise Carvalho tá chegando aqui pra gente começar a fazer nossa transmissão, nosso partilhar de conhecimento nesse dia tão especial, né? Marquei, ó, há mais de 30 dias com essa mulher pra gente fazer essa live. Tá pensando o quê? Ela é concorrida, né? Não é à toa, não. Então vamos convidar ela aqui. Peraí. Denise, entra aí pra gente. Pede pra entrar. Aqui, ó. Já convidei. Isso. Aê! Ela está Opa! aqui. Bom dia! Cliquei no botão errado. Já comecei o dia daquele jeito, mas tá bom. Ai, tá. Tudo bem, Deu certo. Elisa? Ficou no botão, mas... E tá certo. Eu entrou, ó. Deu certo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Como que tá minha terra amada? A sua terra é Brasília? Não, eu não sou brasiliense, mas eu morei muitos anos aí, eu adoro Brasília, né? Ah, Brasília eu amo ou odeio, né? Eu amo Brasília. Brasília é meu sonho, né? Eu saí daqui um ano, fiquei um ano no Rio de Janeiro, mas meu Deus, quando eu voltei, eu falei, meu Deus, como é bom voltar. Aqui a qualidade de vida aqui é impressionante, é muito bom. É impressionante, Não, exatamente. Mas tem muito carioca que vai discordar de você, né? tem muito carioca o quê? Que vai discordar de você. Ah, carioca paulista, meu marido é de São Paulo, né? Ele demorou para gostar. E hoje eu fico com ele, olha, o máximo que você vai chegar perto de São Paulo são perto de prédios um pouquinho mais altos, assim, até 10 andares, que eu moro aqui em Águas Claras agora, né? Então, eu fico brincando, porque eu não tenho vontade de sair daqui, não. Mas, ao mesmo tempo, né, a vida se apresenta e muitas vezes a gente tem que tomar decisões. Não Eu tô tenho aqui nada no previsto para Paraná. sair, mas então, você está aí no Paraná, numa cidade pequena, né? Eu vejo seus vídeos de você andando na rua, na maior tranquilidade, às vezes casa sem portão. Eu falo, Gente, gente, que isso, que delícia. não, você fica. Eu tava domingo na praça, deitado com meu filho ali, eu, uma amiga, e mais a filha dela, deitada assim na grama, assim, com o celular na mão. Falei, ai, Deus, que demore um pouco mais para chegar aqui o problema, né? Tipo, tranquilo, sem medo. Aí em Brasília, tem lugares que você pode fazer isso, é claro, né? Mas É, você tem que ficar mais assim, porque é cidade grande, né, gente? Normal. não, Então, ó, olha, tem os gente, ônus e bônus, né? Eu moro numa cidade chamada Floresta, tá? Então é ah, isso, gente. O nome já diz, é a paz, é floresta. por isso que agora eu entendi porque que você está falando que Brasília é uma cidade grande, né? O pessoal de São Paulo que deve estar online aqui, que vai ficar online e vai ver depois também, vai ouvir falar que Brasília é cidade grande. Não, Brasília não é cidade grande. Mas a gente acha que é grande. O Porque brasiliense acha que é grande. todo mundo conhece todo mundo aí, né? É, Brasília é demais, adoro. É, todo mundo. Gente, deixa eu apresentar essa mulher que a gente está aqui falando, né? Essa rasgação de seda, né? Para essa capital do Brasil. Mas vamos lá. Eu vou até ler a apresentação dela aqui, tá? Porque eu não consegui decorar, que eu sou dessas. Ah, Então, ó, Genise Carvalho. É gostoso falar o nome dela, Genise Carvalho, né? Tá você vendo? Assim, uma achou dicção poderoso esse gostosa, nome? conchegante, assim, é gostoso. Possui 26 anos de carreira, sendo 15 anos direcionados ao desenvolvimento de carreiras. Ela é advogada, sócia gestora e de patrimônio do escritório MJ Alves e Burle Advogados. Fica a dica. O Instagram é @mjab.advogados. Isso. Depois a gente passa para vocês. Ela é especialista em gestão pela Business Law e Compliance pela FGV. Só isso. Tá bom para você? Tá bom, né? Tá. E tô aí, E né? aí eu conheci ela através de uma amiga, a Lívia, e entrei de supetão numa das lives, aí a gente começou a conversar e tal, e eu venho acompanhando o trabalho dela nas redes sociais também, né? Me interessei pelo trabalho dela. E quando ela postou lá, soft skill, eu falei, vamos fazer uma live, mulher. Vamos combinar Vamos. essa live. E interessante que eu acho que quando a gente marcou, a gente nem se ligou que era o Dia das Mulheres, né? Não, com certeza não. Aí quando Não. você mandou, falou para mim, vai ser Dia das Mulheres, eu falei, nossa, que maravilhoso, porque uma das coisas da minha vida que eu tive que trabalhar foi o meu empoderamento, meu resgate da minha autoestima, né? E acho que tem uma live salva aqui, ou se não tem, depois eu vou fazer sobre a minha história pessoal. Mas nada melhor do que Depois, hoje a gente depois você falar me com passa, mulheres. eu compartilho Ah, lá, tá? No Insta. tá bom. Uhum. Tá bom.
Então, falar com mulheres sobre as soft skills no Dia das Mulheres é um público totalmente diferente na minha perspectiva, mas quando eu fui refletir aqui, eu falei, gente, de repente, eu convivo com muitas pessoas que têm TDAH, sabem ou não sabem, e a gente está ali, né, trabalhando isso e acessando a nossa mensagem aqui na internet, ela chega para pessoas que a gente não imagina. Ontem eu fiquei muito impressionada porque eu estava vendo minhas notificações ali, uma live, a primeira live que eu fiz, uma pessoa curtiu. Eu falei, gente do céu, que vergonha, que vergonha. Eu ainda estava travada, eu ainda estava daquele jeito. Oi, gente, boa tarde, aqui é a Genise. Agora eu já estou mais tranquilinha, né? É Que a uma gente vai se adequando. salutinha. Agora eu estou mais eu. É isso aí. E é bem isso que você falou, né? Quando eu convidei ela, eu falei, não, ela não tem que saber sobre TDAH. Não tem de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque o tema soft skills serve para qualquer pessoa. Para qualquer Uhum. mulher, né? É quem está falando aqui do dia de hoje. Porém, como eu falei na minha introdução, que eu fiz eu entrei ao vivo um pouquinho antes, sobre por que, né, soft skills, por que esse é o momento da mulher com TDAH. Janice vai dividir com a gente, daqui a pouco, quais são, né, no momento aqui, quais são a tendência, quais são os soft skills que estão bombando para 2023. E aí você vai entender que esses soft skills que estão bombando em 2023, que são os requisitos que o mercado está pedindo, tem tudo a ver com TDAH e eu vou explicar o porquê. Tá? Eu vou deixar ela fazer toda a introdução aí. Quando ela falar sobre isso, eu vou explicar. Então fica com a gente até o final para você entender como que isso vai servir para você como uma luva, tá bom? Então, antes da gente começar, eu gostaria que você falasse, não, aliás, deixa eu me apresentar, porque afinal tem muita gente Que vai do entrar seu aí Insta também, né? também. Mas quem que é essa mulher que tá falando? Que é essa doida aí, né? Então vamos lá. Eu sou Lenisa, sou Lenisa Lucena. Passei muitos anos, de repente alguém que tá aí de Brasília me assistindo pode saber, né? Já me viu, conhece. Eu vivia em Brasília e eu trabalhava aí na área do mercado de tecnologia da informação. Trabalhava em multinacional aí. E fiz uma transição de carreira já há alguns anos, e hoje eu trabalho com desenvolvimento humano, então trabalho com psicoeducação. Tenho uma empresa chamada Academia da Emoção, que é um portal de psicoeducação para adultos com TDAH. E faço esse trabalho como psicoeducadora individualmente também, e o meu foco é ajudar adultos com TDAH a deixar de procrastinar em 4 semanas. Porque uma das maiores dores que o TDAH tem na vida é deixar de procrastinar. Então, no portal hoje da Academia da Emoção como membro, que é uma assinatura anual, eu tenho pessoas com TDAH e pessoas que não têm TDAH, porque se um TDAH consegue deixar de procrastinar, qualquer pessoa consegue, né? Sim. Porque quem é neuroatípico, que tem dificuldade de conseguir manter esse objetivo em mente para realizar as coisas, se manter motivado, o neurotípico vai conseguir. Então, assim, tipo, é hardcore, gente. O conteúdo ali é bem forte mesmo para quem está querendo essa mudança. Então, desde então, venho fazendo esse trabalho. E, como eu mencionei na introdução, soft skills é um tema que eu trato no meu método de 8 semanas de tratamento. Eu tenho uma semana que eu trato dos soft skills. Por quê? Para encontrar eu uso como método. Para encontrar frases de propósito de vida, a gente trabalha primeiro os soft skills, que a pessoa é boa, que ela manda bem, que ela tem que melhorar ou que ela é péssima. E isso é autoconhecimento. Entendeu? Sim. E a partir disso, trata-se de um mapa de desenvolvimento. Olha quem tá aí, gente. Eu não aguento. Qual que é o nome? Essa é a paçoca. Oi. Tem mais? Tem mais? Ou só tem Tem a paçoca? tem o Joca também. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Cadê? Peraí. Ai, Joca, cadê você? Ai, que delícia. Muito bom. Manhoso. Ajudam no Fica. desenvolvimento da soft skill, porque tem um bichinho, você acaba tendo mais amor, mais paciência. São muitas coisas que a gente Mais trabalha. responsabilidade, mais comprometimento, pontualidade. Exatamente, é muito bom também. Então, são vários assim, gente. Quando a gente fala, já aqui introduzindo um pouco do tema, mas eu ainda vou me O apresentar, que a gente fala é muito. soft skill? Tem muita gente que não sabe o que é isso. Primeiro, vou me apresentar para eu seguir um roteiro aqui, mais ou menos, porque eu não sou muito formal do roteiro, não. Eu vou falando. Então, é o seguinte: meu nome é Denise Carvalho, a Lenise já me apresentou na parte técnica aí muito bem, mas eu sou uma mulher
que já passou por vários ciclos da vida, como todas nós, né? Durante todo mês a gente tem um ciclo também por aí. Então, eu já fui a pessoa impetuosa demais, eu fui uma pessoa que passei por um relacionamento abusivo muito sério e que consegui, depois de ter minha autoestima minada, reconstruir meu posicionamento, reconstruir a minha história, aceitar a minha história, tudo que eu passei, né? Porque é muito difícil, muitas vezes a gente se culpa. E hoje eu trabalho com carreiras, porque eu acho essa questão do desenvolvimento humano muito gratificante, sabe? Você tá ali, você estender a mão, você ajudar alguém a ver nela o que ela mesma não vê, é lindo. Então, é uma vertente que eu tenho. E, além disso, eu trabalho para a gestão do escritório. E lá na gestão do escritório, além de ajudar, auxiliar, estar participando do desenvolvimento de carreira de vários profissionais extremamente competentes, advogados, eu também sou advogada. Eu consegui migrar minha advocacia para a gestão de escritório. Então, hoje eu faço a gestão do escritório como um todo, parte financeira, administrativa, até na parte de tecnologia eu dou uns pitacos, contratos. Então, eu sou multifacetada. E a mulherada tem essa habilidade de ser multifacetada, né? E hoje as soft skills, elas te exigem isso. O que acontece? Vamos passar para o conteúdo agora. O que eu pretendo que vocês aprendam ou que vocês entendam até o final dessa live aqui, que a Lenisa gentilmente me convidou para participar aqui desse canal. A gente vai falar o que são hard skills, o que são soft skills. Está muito falado isso aí na mídia, todo mundo está lendo sobre essas questões, mas eu vou trazer um pensamento diferenciado. A gente vai diferenciar um pouquinho a hard skill das soft skills, e aí eu vou trazer para vocês o que o mercado está buscando em 2023 e já vem buscando há tempos, né? Eu vejo que é um assunto corriqueiro esse desenvolvimento das habilidades. Então, vamos lá. Hard skills, que eles falam, são habilidades técnicas. Então, tenho habilidade técnica, entre aspas, comecei como advogada, me formei advogado, fiz administração antes, mas me formei advogado. Então, eu fiz uma especialização em processo civil. A minha habilidade técnica, a minha hard skill, na época, há alguns anos, era ser advogada. Mas eu sempre tive uma habilidade com gestão. Gestão de pessoas, gestão de processos. Gente, deixa eu pôr meu... Alguém vai me ligar. Gestão de processos, gestão de informações. E aí eu fui trabalhando isso em mim. Tive pessoas que viram essa habilidade em mim e falaram: Gê, você é muito boa nisso, Gê, você é muito boa nisso. Abri meu ouvido, comecei a trabalhar mais uma hard skill, que é a gestão. Só que a soft skill, então, a hard skill é o quê? Ele é o autodesenvolvimento profissional. Você vai se desenvolvendo profissionalmente, tecnicamente. Você vai trazendo mais repertório técnico para a sua vida. E a soft skill, ela é autoconhecimento. Você olha para dentro, você olha para si, você entende suas fragilidades humanas e às vezes e as técnicas, né? Porque você sempre olha primeiro para a sua fragilidade técnica. Você fala: nossa, eu preciso aprender melhor tal assunto do meu trabalho. Mas muitas vezes, para você desenvolver melhor esse assunto, você precisa olhar para si. Você precisa entender quem é você. E aí você vai desenvolvendo as suas soft skills. E as soft skills que estão relacionadas com o autoconhecimento, elas são as habilidades comportamentais, né? Eles falam o seguinte: você é contratado pelas suas habilidades técnicas e é demitido pelas suas habilidades comportamentais. Não adianta muita gente, né? Eles dizem que 80% das demissões, elas chegam pela falta de soft skills. Às vezes, eu acho essa frase um pouco exagerada. Por quê? E eu vou falar aqui. Claro que você é demitido pelas suas soft skills, mas porque você deixou de olhar também um pouquinho para a sua hard skill. O que eu vou falar aqui? A gente tem a habilidade técnica, então vamos supor, vou colocar um exemplo para ficar bem prático. Eu sou advogada. Então eu fico só me preocupando em desenvolver apelação, peça, defesa de cliente e vou ficando ali fechado no meu ego, me achando importante demais, me achando estrela demais, deixando de olhar para o meu colega, deixando de saber conversar com alguma pessoa que eu não gosto tanto, que eu não tenho afinidade. E aí eu vou me isolando e vou ficando nichado. Então eu vou sendo só o advogado.
hoje em dia, com a internet, com o mundo rápido, a gente não pode ser só o advogado. A gente tem que ser o advogado empático, o advogado que sabe se relacionar, o advogado que sabe se comunicar, o advogado que sabe interagir. Então, quando a gente pensa na hard skill e na soft skill e que a gente é demitido pela nossa soft skill, é porque a gente deixou de olhar para si, de se autoconhecer, de entender as nossas fragilidades para a gente trabalhar e de oferecer ajuda para o nosso colega, de ser uma pessoa empática, que a Lenisa estava me falando, que vocês, as mulheres TDAH, os homens TDAH, as pessoas TDAH, têm essa empatia dentro já ali, bem trabalhada. Então, são coisas, é uma habilidade, empatia é uma soft skill, que a gente pensa muito assim, é colocar no lugar do outro, deixa eu me colocar no lugar do outro. Às vezes, só a palavra colocar, ela não é muito boa. É sentir, tentar sentir, né? Que sentimento que aquela pessoa teve ali. Porque é difícil a gente se colocar no sentir ao ponto que a gente pensa que eu só sei 10% da vida da Lenisa, né? Que é o que ela publica. Eu só sei o que ninguém coloca aqui que tá chorando. É muito difícil não uma pessoa postando que tá muito mal. E aí eu pego o palco do outro que tá ali no Instagram, ou sei lá, no LinkedIn, ou sei lá, no trabalho, e falo que a vida daquela pessoa é perfeita e deixo de ser empática. E muitas vezes a pessoa está ali dolorida fazendo aquele trabalho, porque ela precisa do trabalho. Eu estou até com uma mentorada que está acabando a mentoria dela, e ela me falou uma coisa muito impressionante. Ela teve 2 bebês, e aí no último bebê, ela já estava assim, estafadíssima, mas o senso de trabalho dela era tão grande que ela não entendia que ela poderia ser frágil e deixar de pedir para um colega fazer uma sustentação oral para ela. Então, ela levou aquela criança para o tribunal para fazer uma sustentação oral com a criança, que é muito bonito, né? Assim, mostra muita garra, mas ao mesmo tempo ela não acolheu em si, não entendeu que ela poderia ser frágil naquele momento. E pedir ajuda. Pedir ajuda é também uma soft skill, que é a vulnerabilidade. A gente entender que somos frágeis, né? Entender e acolher a nossa fragilidade, porque somos testadas há anos a ser fortes. Você tem que ser forte, você tem que ser o homem e a mulher, essa comparação, essa batalha, que não tem que ser uma batalha, tem que ser um auxílio, né? Eu tenho que olhar as potencialidades dos homens ali, sei lá, e falar, poxa, que legal, deixa eu aprender, deixa eu entender. E o homem tem que olhar a mulher e falar, ela é frágil, deixa eu entender, deixa eu ser, deixa eu sentir fragilidade, deixa eu dar a mão para uma colega que está em fragilidade. É isso, né? Pode falar, vamos lá, Lenisa, coloca o seu conteúdo. E aí, olha só que interessante isso, pra você entender. Aí muitas estão assistindo aqui e falando assim, mas peraí, eu sou boa até demais. É bem interessante esse ponto. Porque as pessoas pensam, não, eu sou muito empática, então eu tenho um soft skill excelente. Mas você pode passar da conta. O que significa isso? Né? A pessoa que é excessiva, nada que excessivo é bom. Empática, ela esquece de si, para de fazer a própria função, para ajudar e cuidar do outro, fazer pelo outro, resolver o problema do outro, e aí ela se sobrecarrega e começa a ter um problema. Então, muitas pessoas com TDAH falham aí. Tem essa capacidade, isso é nato, né? Porque o soft skill, ele pode ser nato ou desenvolvido ao decorrer da vida, não é verdade? Sim, então, essa questão de... Eu entendo, eu sinto o que o outro sente. E eu me conecto tanto com o outro, o TDAH tem até um negócio que eu chamo de dom empático, né? Daqui a pouco eu sou o outro, eu já transferi, né? Eu sou praticamente o outro ali. Eu sinto tanto que o outro sente que eu esqueço de mim nesse processo. Então, o desenvolvimento das habilidades desse soft skill também é você aprender a dosar. Porque senão até aquilo que você é muito bom, que você tem naturalidade em fazer, você vai perder a mão. E aí você vai criar outros grandes problemas na sua vida, né? No seu ambiente profissional e na vida como um todo, nas relações humanas como um todo, né? Porque soft skill não é só carreira. É um nome que a gente dá para poder direcionar e ter uma ciência por trás disso, mas se você desenvolve soft skill, você desenvolve autoconhecimento, você desenvolve sua vida. Você melhora em todos os sentidos, né, Genise? Na realidade,
eu sou a pessoa avessa a termos norte-americanizados. Tudo é soft skills, brainstorms. Não, não gosto. São habilidades comportamentais, né? E assim como as habilidades técnicas, todos nós podemos desenvolvê-las. Se você é um advogado, mas você quer virar um contabilista, você vai sentar ali, vai fazer 5 anos de faculdade, você vai aprender a ser contador. E o autoconhecimento, as habilidades comportamentais, é a mesma coisa. A gente tem as habilidades, só que a gente não quer olhar para a gente. A gente quer olhar para o outro. Quantos dias da sua vida até hoje, eu tenho 43, e eu desenvolvi, eu cheguei nesse momento lá em 2019, quando eu fui para o Rio, que eu me vi sozinha muitos dias, mas quanto tempo da sua vida você parou para olhar para si mesmo? Você está sempre olhando para o outro. Você está sempre olhando para o trabalho a ser entregue. Você está sempre querendo ajudar. Você está sempre pondo o outro na sua frente. Você está sempre realizando o sonho de outras pessoas, porque você não para olhar qual é o seu sonho. Você não para traçar as suas metas. Então, a Lenesa estava falando aí da empatia, né? Da excessividade da empatia, a excessividade de fazer o outro se sentir bem. Muitas vezes isso esconde esconde a sua dificuldade de olhar para si mesmo e se posicionar. Então, aqui no meu perfil, eu falo muito sobre você na liderança da sua carreira e na liderança da sua vida também. Porque eu fui a pessoa que quis ser amada, reconhecida e, nossa, destaque, que estou sempre ali, fazendo tudo para todo mundo. Eu sou a pessoa que sempre quebra um galho. Eu já fui essa pessoa. Eu já fui a pessoa que estava mais preocupada em unir pessoas do que propriamente cuidar de mim mesma. E aí, o que acontecia? Ficavam as pessoas felizes, unidas, todas bem, e para mim era uma satisfação pessoal. Mas quando eu chegava em casa, chegava eu vazia. Não vazia porque os outros estavam felizes. Ao contrário, eu estava muito feliz por isso. Mas quem era eu? Quem era a Genise? O que a Genise precisava fazer para se tornar melhor para ela mesma, né? Então, o que acontece? Tem até um livro que eu falo muito dele, que é Coragem de Não Agradar, já fica uma dica aqui para vocês. Ele está muito relacionado ao posicionamento. E posicionamento é uma soft skill que o mercado está querendo em 2023. E eu vou te explicar por quê. A gente, todos nós, tem no a gente, no nosso trabalho, tem trabalhos que a gente gosta de fazer e trabalhos que a gente não gosta de fazer, tá? Tem encontros sociais que você gosta de ir e encontros sociais que você não gosta de ir. Quando você é empático demais, como a Lenisa falou, quando você quer agradar demais, você faz o seguinte, você faz o que você gosta de fazer no seu trabalho e ajuda o outro, ajuda o outro, ajuda o outro, ajuda o outro. Mas você vai ser cobrado pelo que você não gosta de fazer e tem que entregar. Então, às vezes, até o seu que você gosta de fazer, você deixa de fazer muito bem porque você está ajudando o outro. Você está ali querendo ser aceito, reconhecido e amado. Seja pela sua liderança, ou por algum amigo, ou por alguém de outro setor que você quer ir. Então, quando a gente fala em posicionamento, a gente fala em limite, né? E o limite, ele é duro. Ele é duro você dar limite. É duro você chegar para uma pessoa e falar, olha, não, hoje eu não posso. Ou não, hoje eu não quero. Vai, Lenisa. Só um Adorei isso aqui, hein? Adorei esse dedinho. Eu tinha que fazer isso no colégio. Oh, por favor. Mas assim, ó, vou cutucar você. Muito educado, adorei. Vou aprender. Funciona assim. Sim, no fundo, a gente quer sim ser amado, quer ter valorizado. Mas eu me sinto, por exemplo, o TDAH, ele tem um sentimento latente que é aquela crença de desvalor, de incompetência, de incapacidade. Uhum. Então, não merecimento e incapacidade. O ser humano tem isso, mas o TDAH, a gente parece que nasce com esse negócio, assim, já no DNA, sabe? Sim. E aí, ele, apesar de estar realizando as atividades ali profissional, na vida, e isso para qualquer área. A gente está falando aqui do profissional, mas para qualquer coisa na vida. Você está lá realizando. E aí o TDAH ele tem miopia temporal, porque ele não consegue se perceber. Ele não consegue se reconhecer o próprio sucesso. Porque ele sempre está fazendo e sempre tem outra conquista. Ele, tá bom, legal, fiz o próximo. Legal, fiz o próximo. E assim,
ele tem dúvida dele mesmo, muitas vezes. Então tem dia que ele acredita nele 100%, eu sou maravilhoso, sou incrível, e no dia seguinte, eu não sou tão bom assim. Porque eu errei, de repente, uma vírgula naquele contrato e já serviu para eu duvidar de mim, por exemplo. Então ele se coloca, ele se enfia na vida de outras pessoas para ser útil e ser eficiente e capaz. Para ele ter a autoafirmação do outro, de falar de um reconhecimento que ele não está dando para si mesmo, e lhe dizer: nossa, você é incrível, eu não teria conseguido sem você, você me ajudou muito. Aí ele: eu sou legal, eu sou bom. Então, na verdade, é algo viciante, porque existe uma dependência nesse processo, acaba sendo recorrente, uma necessidade até inconsciente nesse processo de fazer esse ato, esse comportamento. E olha só, é instintivo praticamente. Ele não consegue, ele não tá bem, a autoestima dele tá abalada, ele se sente incapaz. Muitas vezes tá tudo certo, tá tudo ok, mas tá aqui no inconsciente, ali no processo, girando. Então ele vai encontrar alguém para ele ajudar, para ele ter essa resposta de confirmação de que ele é legal, de que ele é eficiente, ele é capaz. Aí a autoestima dele volta. É como eu recarreguei as minhas baterias para voltar a fazer aquilo que eu não quero fazer. Para minha vida chata, sabe? Sim. E ele não percebe que nos bastidores é isso que ele está fazendo. Ele está buscando para se reabastecer, sendo que ele pode fazer isso por ele mesmo. Se, por exemplo, ele tem o soft skill aí de inteligência emocional, que é conversar consigo mesmo, ter esse auto-reconhecimento nesse processo. Fala, peraí, eu tô fazendo tudo certo, tá tudo bem, tá tudo ok, isso não me abalou. Olha a minha jornada até aqui, porque a miopia temporal tira isso do TDAH. Conversar consigo mesmo, que é o papel que o terapeuta faz também muito bem, né? Desse auto, que você também está fazendo no seu trabalho, de olha, teu potencial, olha a sua capacidade. Essa sou eu. Sem precisar se enfiar na vida de outras pessoas para ter isso. Ajudar é legal, mas você não pode se perder no processo. Exatamente. Você não pode ajudar as pessoas para você ter isso, né? Que você mesmo pode se dar. Era só esse adendo que eu queria dar aqui, que isso é muito comum no TDAH. Mas esse adendo é maravilhoso, porque assim, acontece no TDAH e acontece em pessoas que talvez no dia a dia. Sim, e aí eu falo muito, já falei algumas vezes, a gente tem 2 exercícios que vocês podem fazer para isso. O primeiro é sentar um dia num domingo ensolarado ou num domingo friozinho com seu chazinho, seu café, chimarrão, tererê, né, no Paraná. Não sei quem é chimarrão, quem é tererê. Mas enfim, tererê. Pega ali, faz a sua linha temporal de trabalho, de profissão, então, já que a gente está olhando aqui para o lado do trabalho. Mas escreve, traz para o consciente quando você começou, o que você fez, quais foram os seus cargos, onde você passou, quais foram os seus problemas e seus reconhecimentos. E vai tomando pé de tudo que você passou, de todos os desafios e todas as conquistas que você teve. E esse é um exercício de autoconfiança. Porque você vai realizando no papel tudo que você enfrentou e que você foi capaz. Porque muitas vezes a gente para no medo, a gente trava na vontade de agradar, mas nós somos já muita coisa. Nós podemos melhorar, nós estamos aqui para melhorar. Melhoraremos até a morte. Se nós trabalharmos conosco, cuidado, né? Para você não fazer isso que Janice... TDAH, principalmente. Porque no TDAH tem a famosa crise depressiva. Esse exercício é famoso, tá? Quer dizer, é fabuloso. Só falei errado a palavra, é fabuloso. Mas se você, TDAH, decide fazer esse exercício no dia de crise depressiva, você vai olhar para sua linha do tempo, você vai falar assim, não fiz nada. Só coisa ruim, né? Só coisa ruim. Eu perdi minha vida. Nada, tá horrível. Eu sou péssima. Você vai esquecer dos diplomas que você tem, dos cursos que você realizou. Você não vai lembrar. Porque você está condicionado nesse dia de crise depressiva a ver a treva, a ver o negativo e se punir. Né? Então, procure fazer esse exercício num dia que você está com a cabeça boa, que você tem condições de olhar para você com acolhimento, né? Com compaixão e fazer esse... Pera, deixa eu me ver de verdade. Deixa eu me desnudar aqui, ver minha jornada até aqui. E aí para... E assim, a gente, como eu te disse, TDAH tem miopia temporal. A gente esquece. Simplesmente risca da lista. Por isso que eu tenho... qualidades, né? Um exercício que eu peço para as pessoas fazerem é o LinkedIn. Sim, porque aí já tá tudo ali, né?
É muito bom, é entendeu? muito bom. Eu sou Tipo, isso que defensora do a Denise LinkedIn para falou, sempre. isso que a Denise falou de fazer no papel, faça isso, só que no LinkedIn. Porque ali você tem uma estrutura lógica, tem um software que vai te guiar, colocar e preencher. E você vai conseguir ser guiado. E vai Ah, respondendo aos poucos. E sempre que você tiver que lembrar da sua história, você vai lá, já tá lá. Ah, tá bom, eu sou tudo isso, eu sou foda. E aí continua. é, Adorei. e assim, claro que o TDAH, pelo que eu estou aprendendo aqui, gente, eu sou uma eterna aprendiz e eu tenho muito orgulho disso. Façam, vejam vocês como aprendizes eternos. Todos nós temos a aprender. Qualquer assunto. Ninguém aqui é melhor nem pior que ninguém. Uma pessoa tem mais habilidade numa parte e a outra, com certeza, tem mais habilidade em outra parte. Então, estamos aqui falando de soft skill. Eu sou mais especialista em carreira e a Lenisa é mais especialista em adultos com TDAH. E somos amigas, e estamos aprendendo. Olhem para o outro como fonte de aprendizado, nunca de competição, tá? Mesmo no trabalho, mesmo as pessoas, às vezes, que a gente não se desenvolve muito bem ali com elas, e é normal, tá? A Lenisa falou aqui que o trabalho dela é hardcore lá na Academia da Moção. Meu Instagram também não é muito fofinho, não, tá? Eu sou bem daquelas que autorresponsabilidade, eu sou daquelas que a gente tem que entender que não está no trabalho para ficar só fazendo amizade, a gente está no trabalho para entregar resultado. Então, quando uma das soft skills que está aqui listada para eu falar com vocês é a habilidade social dentro do escritório, né? O relacionamento do trabalho, da empresa, o relacionamento com o cliente interno e externo. Cliente interno são seus colegas, aquela pessoa que divide mesa com você ali, ou que é de outro setor que você não gosta muito, mas que você vai ter que pedir trabalho para ela e ela vai ter que te entregar. E muitas vezes você vai ter que cobrar. Então, se você não sabe se relacionar, se você não tem a inteligência emocional para falar, bom, deixa eu respirar, eu vou lá, vou pedir um favor, é o que está escrito. O que está escrito na norma da empresa? Que a pessoa X tem que me entregar Y, certo? Então, eu vou lá, oi, pessoa X, tudo bem? Eu estou precisando do relatório que você não me encaminhou, você poderia me encaminhar? E aí, nessas relações que às vezes são difíceis dentro do ambiente de trabalho, uma forma que a gente tem de superar, às vezes, algumas das barreiras que a gente mesmo muitas vezes cria, é seguir a norma da empresa. Eu falo isso muito. O que está escrito na norma da empresa, gente? Que a fulana tem que me entregar o relatório semestral, certo? Certo. Ela vai gostar que eu vou cobrar ela? Não vai. Eu vou gostar de cobrar? Também não, porque eu não me dou muito bem. Mas eu vou lá e falo, oi, tudo bem? Com educação, com gentileza. Você pode me enviar o relatório semestral, que era para você ter me enviado na semana passada? Tá? Se você não quiser, para ela não se sentir muito mal, você fala, conforme a política tal, era para ter me enviado o relatório semestral na semana passada. Você conseguiu ver? Você pode me encaminhar? Então, a gente tem que ir pensando muito nisso, sabe? As nossas habilidades aqui, que a gente está falando, as soft skills, habilidades comportamentais, elas não são destaque quando você está se relacionando com alguém que você adora. Elas são destaques quando você consegue se adaptar, inclusive, com as pessoas que você não tem muita afinidade. E não é necessário você ter afinidade com todo mundo. É necessário você ter respeito e comportamento ético com todo mundo. Isso sim, entendeu? Ó, tem uma pessoa comentando aqui, eu acho horrível ser cobrada. Eu também acho horrível ser cobrada, porque eu sou bem pontual com as minhas coisas. E bem rápida para resolver assim dentro com qualidade. Só que tem gente que também não gosta de ser cobrado e que às vezes está lotado e que eventualmente vai ficar chateado de ser cobrado. Mas é um problema dele. Devolve pro outro problema do outro. O problema do outro é ser cobrado porque não entregou. Vai lá, TDAH tem como gatilho. Eu vou falando das peculiaridades aqui, né? Claro, a gente está no seu canal. O gatilho negativo. Tem um gatilho negativo gigantesco para o TDAH. Por quê? Desde que ele se conhece por gente, ele está devendo, ele erra. Porque desatento, desfocado. Oi? O que era mesmo? Esqueci, tal, né? Enfim. Então, quando ele é cobrado, muitos, e eu falo isso até com propriedade, porque eu fiz muito isso na vida, reagem tipo, agressivamente, assim, não assim, fisicamente, mas tá. Mas eu não tô brava com a pessoa que me cobrou. O TDAH, ele fica bravo com ele mesmo. Sim, sim. Só que ele não sabe mentir. Aqui, ó, não é, ele é transparente, porque ele não se disfarça as emoções.
Sim. Então a pessoa tá ali ou dando um feedback que tem que melhorar isso e aquilo, ó, você já na semana passada não me entregou o relatório, que, né? Vamos ver, porque isso não pode acontecer. Uhum. Tipo, não tô brava com a pessoa que tá me cobrando, eu tô puta comigo por eu ter cometido de novo esse erro, como eu deixei passar. Porque a pessoa acha que é com ela. É, Olha você não só, sabe se comunicar, que né? desgaste que desgaste relacional nesse ambiente de trabalho, no processo, É, porque não tem nada a ver com o outro, é um processo interno, individual, de autocobrança, porque o TDAH é o que ele mais tem é autocobrança. Então, quando o outro cobra, é uma carga, uma sobrecarga sobre algo que já está acontecendo. Gente, isso é resolvido quando é, você desenvolve. e eu Pode falar. acho que a gente entra aqui numa questão de preconceito, medo do preconceito, né? Do funcionário que tem TDAH, de chegar para o colega e falar que tem TDAH. Ou também não sabe que é diagnosticado com TDAH. Hoje, graças a Deus, a gente está cada vez mais procurando entender a si mesmo, fazendo exames. Tem o TDAH hoje não sei se ele era diagnosticado da mesma forma há muito tempo atrás, ou se as pessoas não procuravam os médicos, né? Porque hoje eu tenho uma amiga muito especial, é uma das minhas melhores amigas que tem TDAH. E um dia eu tenho uma história muito engraçada. A gente estava indo para Florianópolis e aí eu sempre compro um livro. Eu parei com isso, que eu tenho muito livro hoje em dia, mas eu sempre comprava um livro para ler durante a viagem. E aí eu parei de comprar, mas eu comecei a sempre eu continuo levando um livro para ler na viagem, um ou dois. E aí ela falou: eu vou comprar livro também, sabe? Você está comprando, eu vou comprar. E ela comprou um livro. E eu sentei ali para ler, e aí abri, eu consigo me concentrar muito facilmente. Conseguia mais, né? Que hoje com o Instagram é mais difícil. Vamos aí falar a verdade. Mas eu abri aquele negócio, né? O livro, comecei a ler. Aí toda hora ela fechava você fica aqui com a visão periférica, né? No avião. Ela lia um pouco, aí pegava o lápis, passava ali naquela folha, eu olhava para a janela. Quando eu vi ela estava olhando para o lado, quando eu vi ela estava olhando para baixo. Aí eu cheguei lá, eu tinha lido, sei lá, 20, 30 páginas, 40, aí ela: quantas páginas você leu? Eu falei, acho que foi 30 na época. Eu falei, 30 ela. Eu li duas. Eu falei, quê? Eu não sabia, né? Eu falei, duas? Aí ela, Ninha. Eu falei, o quê? Ninha é meu apelido, tá, gente? Eu tenho TDAH. Eu falei, o que é TDAH? Eu não sabia, gente. 2000, não sei, 2000 alguma coisa. Aí ela me explicou um pouco. Eu falei, não acredito. Ela, cara, enquanto você lia, eu ficava olhando. Eu falei, gente, como é que ela passa a página tão rápido? Eu leio, volto no parágrafo anterior. Leio, volto no parágrafo anterior. E aí, hoje, no dia atual, que a gente tem a internet que vai, toda hora atualiza, toda hora chega um WhatsApp, toda hora chega alguma coisa, a gente tem muito mais dificuldade de focar. Então, a pessoa que tem TDAH, eu voltando para esse assunto, para ela deve ser extremamente difícil. Então, já era difícil antes, né? Que você pegava, tal. Se você não colocar o seu celular no modo foco absoluto ali, é muito difícil você produzir. Eu faço isso hoje em dia. Ontem eu falei, gente, não entrei na minha sala, meu telefone está no não perturba, eu tenho que entregar 2 documentos. Não dá. A pessoa entra toda hora. Então, a gente tem que se conhecer e trabalhar as nossas habilidades, assim, de olhar para si, porque senão você realmente fica pirado com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, a todo momento. Adoro. Adorei. É, Mas olha, é isso. já estamos aí há 40 minutos falando, tá, gente? E eu vou passar para falar sobre as soft skills esperadas aí de 2023. Eu vou listar elas aqui, vou conversar com vocês um pouquinho. E assim, lembre-se sempre, antes de qualquer coisa, que nós somos seres em construção, com TDAH, sem TDAH, né? Todo dia a gente é um pouquinho melhor do que ontem. Todo dia a gente vai ter dificuldades diferentes de ontem. Então, tenham paciência, tenham compaixão com o processo de vocês. O que eu tenho facilidade, meu colega não tem. E o que meu colega tem facilidade, eu não tenho. Então, é sempre assim. Então, vamos desenvolver as nossas habilidades que são mais fortes, mas vamos olhar para os nossos pontos fracos e trabalhá-los também. E olhar para o nosso colega e falar, pô, deixa eu te dar a mão aqui, eu vou te ajudar com isso aqui. Você tem muita dificuldade de concentrar? Eu vou te dar umas dicas. Olha o que eu faço. Poxa, para mim é difícil. Vamos tentar outra coisa. Vamos estender a mão para o outro. Vamos falar para o outro, pô, eu tenho algumas técnicas que eu faço. Por exemplo, esse negócio que eu já estou falando para vocês do modo absoluto. Eu falei, poxa, eu vou pôr no modo avião. Aí tocou meu telefone que vem para o WhatsApp, né?
por Wi-Fi, enfim. Mas vamos ajudar o nosso colega, tá, gente? Vamos tentar não ser tão competitivo, apesar do mercado de trabalho ser competitivo, a gente pode competir com honestidade com a pessoa, né? A gente pode competir elevando o outro, tá? Então, eu vou passar para soft skills aqui, porque daqui a pouco essa live cai e eu falo pouco. Vocês perceberam que a minha habilidade de comunicação não é tão ruim assim. E a Lenisa também é faladora. Então, e outra coisa, antes que eu continue, vocês podem mandar perguntas depois, se vocês se sentirem à vontade, podem se sentir à vontade lá no meu Instagram ou para a Lenisa me manda, eu respondo para vocês. A ideia é desenvolver vocês e ajudá-las a galgar na carreira, galgar na vida, crescer, se desenvolver, tá bom? Para você que está no meu perfil, já segue Genise, ela está marcada aqui, tá? Nessa transmissão, também está marcada já em outras postagens que eu fiz, então tá ali, Genise Carvalho, arroba Genise Carvalho, certo? Isso aí. Tá bom? Aí lá, carreira sem romantismo, hein, gente? E aí, não me levem a mal. Já sigam ela, combinado? O pessoal que tiver TDAH, que achar que eu tô sendo muito brava, fala G, pra gente tá brava. Eu vou falar, gente, desculpa. Tem que ser. Ó, vamos lá. As soft skills muito esperadas, e eu acho que já são esperadas há muito tempo, uma das principais é a comunicação. A pandemia trouxe pra gente o afastamento, né, aqui da internet. Todo mundo se focou para trabalhar no Zoom, no Teams, nas redes, no Instagram. E aí, muitas vezes você está atrás da tela, a gente não consegue olhar para o outro e entender o que ele está passando, ver no rosto dele se ele está triste, desanimado, a comunicação que ele quer passar, porque a nossa linguagem corporal fala muito. Então, a comunicação, ela é além do que fala na sua boca, do que sai na sua boca. É a postura que você está quando você está numa conversa. É a postura que você está apresentando quando você está numa reunião. Não dá para você hoje trabalhar só a sua linguagem verbal, tá? Hoje a comunicação ela é muito mais do que isso, é o que você não diz. Então, eu tenho um jargão que muitas pessoas já usaram e usam também, mas eu uso com muita frequência, não reclame do que você permite, né? Muitas vezes a gente silencia alguma coisa e aí, uma vez, um dia, 2 dias, 3 dias, com medo de se indispor, e aí quando você vê, você já está subjugado e submetido àquilo todos os dias, você não sabe mais sair daquela situação. Tem várias vertentes que a gente pode falar aqui, mas voltando para o trabalho, é simplesmente aquela pessoa que vê que você é muito legal e fica te pedindo, imprime isso para mim, imprime isso para mim, imprime isso para mim, e esse não é um papel seu. Aí quando você vê, você virou o carinha da impressão, sendo que você tem uma habilidade muito boa e foi contratado para outra coisa, tá? Então, é comunicação, posicionamento, saber dizer não. Saber dizer não é falar, não, eu não vou fazer. É falar, tá bom, eu vou ligar para fulana, que é da impressão, ela vai imprimir para você. Aí eu peço para ela trazer, com um sorriso no rosto. Perfeito. No caso do TDAH, além de não saber dizer não sabe pedir. Não sabe pedir. Olha que delícia. Né? Aí é aquela pessoa que está sempre sobrecarregada e aí vicia nisso, né? Viciante. Mas, essa dica. Não, claro, eu vou pedir para a pessoa fazer isso. Não é para você. A secretária pode fazer, né? Vou falar aqui para ela falar com você. Aí você vai educando a pessoa. Continue, Genise. Aí você vai, olha, não, tudo bem, claro, eu vou pedir para a Joana fazer a impressão para você e levar na sua sala. Com um sorriso no rosto, não é? Não, isso aí é trabalho da Joana, não vou fazer. Aí você afasta a pessoa do seu lado. Não é assim. Isso não é habilidade social, tá, gente? Isso aí é imposição. A gente não está aqui para impor. A gente está aqui para trabalhar com gentileza. Então, comunicação, verbal e não verbal, tá? Tem até uma live no meu Instagram sobre comunicação assertiva. Tá salva lá no perfil. Quem quiser ir lá ver, é só correr um pouquinho lá, scrollar, que vai achar essa live lá para vocês. Tem algumas dicas de comunicação, tá? Relacionamento com cliente interno e externo, já falei aqui com vocês, que são essas habilidades sociais internas ali, de saber falar com o seu colega, de olhar para o seu colega, perguntar se ele está bem. Isso é uma coisa que eu até fiz um story ontem sobre isso. É tão legal você trabalhar com pessoas que olham para você, que estão dividindo a sala, chega para você primeiro e fala, oi, tudo bem? Como você está? Paramos com isso.
Entramos na pandemia, entramos na época das redes, da reunião por Zoom, e aí o pessoal está voltando para o trabalho, entra lá, senta e começa a trabalhar, sendo que do seu lado tem um ser humano, né? Muitas vezes precisa de um sorriso para ter um dia bom. Acordou meio malzinho, você fala, oi, tudo bem? Você está bem? Muda. Tem a pessoa que vai falar, não, não estou. Tá bom. Aí você olha e fala, qualquer coisa eu tô aqui do seu lado. Porque tem de tudo, né, gente? Só que a energia do outro, a tristeza, o momento triste dela, a gente pode ou absorver ou entregar. Falar, tudo bem, estou aqui, né? Tentar não ficar absorvendo das pessoas os sentimentos que elas estão vivendo, mas se dispor a ouvir, escutativa, outra habilidade, outra soft skill que é muito relevante e que está sendo procurada. A gente está trabalhando ali toda hora pensando no que eu vou responder. Estou recebendo um feedback, o que eu vou responder? Como eu vou me defender? Como eu vou falar para ela que não? Não, escuta tudo. Escuta tudo. Ouve o que ela está querendo te dizer. Tira a narrativa daquela história, que é o seu sentimento. No treinamento da Academia da Emoção, tem aqui, nas 4 semanas Deixando de Procrastinar, tem uma semana dedicada à comunicação, à escutativa, a gerenciamento de expectativa, a aprender a negociar, né? A aprender a escutar, tudo isso. Muito bom. Porque é indispensável. Isso é uma falha no desenvolvimento do TDAH. O TDAH, pela impulsividade, ele não consegue escutar. Então, ele tem que treinar essa habilidade, porque ele evita muitos danos colaterais escutando, simplesmente escutando. E assim, não é só escutar, é repetir o que escutou, porque senão nem ele entende o que ele escutou, muitas vezes. Você tem que ter essa escuta atenta e falar, escuta, deixa eu ver se eu entendi. Isso está no treinamento. Você está me dizendo que é para eu fazer tal coisa e tal coisa, entregar até tal dia? Então tá bom. O nome disso é espelhamento, né? Experimento. É igual, é muito legal isso, porque você vê, quando você vai num restaurante, você pede alguma comida, você sabe que seu pedido vai chegar bom quando a pessoa falar, tá, então você quer um frango à parmegiana, sem batata frita, não, aí você fala assim, aí você fala, putz, vai vir a comida que eu quero, né? Será que ele entendeu? Exatamente. Será que ele anotou certo? E é a mesma coisa no trabalho, né? Não tem problema você repetir o que a pessoa está dizendo para você entregar o correto. Então você fala, calma, então você quer um relatório desse jeito com essas colunas. É isso, então tá bom, você vai lá. Né? Isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes as pessoas erram no trabalho porque escutaram o que foi solicitado, teve dúvida nesse processo, mas não foi lá tirar a dúvida. Fala, não, eu tô com dúvida, mas deixa eu fazer o que eu entendi. Aí a pessoa entrega e fala, eu não posso pedir ajuda. Eu não posso ser vulnerável, né? Não posso ser. Mas e tem que pensar que isso não é vulnerabilidade, tá? Porque pode até ser, mas a gente pensa assim, não, eu não estou sendo vulnerável na cabeça, no racional. Eu quero entregar um melhor trabalho, então eu vou perguntar e confirmar se é isso mesmo. O que não dá é você entrar toda hora para perguntar a mesma coisa, ou toda hora tirar uma dúvida. Reúne todas as suas dúvidas, coloca num papel, vai com um checklist e fala, então, estou com 7 dúvidas. Exatamente. Primeira, tal coisa. Não, anota. Terceira, anota, gente. Um exercício para vocês não esquecerem as coisas. Eu falo muito isso no meu perfil. Ai, eu tô com muita tarefa. Ai, eu tô esgotado mentalmente. Gente, anota, pega uma agenda. Você tem agenda, papel para você pegar, anotar e se livrar, a cabeça ficar livre. Se você não anotar, todo dia você volta nisso. Hoje a gente está no treinamento da Academia da Emoção, são 4 semanas, a gente está na segunda semana. E hoje o dia da técnica que eles estão aprendendo é faxina mental. É o segundo filtro. O primeiro é o raio-x dos teus projetos, que é para eliminar o excesso. O segundo é a faxina mental, que é para filtrar, mais um filtro de prioridades. E aí, depois disso tudo, consegue ir para a agenda. Por quê? Porque a gente precisa colocar filtros na nossa vida, porque é muita demanda. Sim. Urgente, importante, todas essas coisas, né? Tem que colocar filtro, porque isso aqui sozinho não funciona. Não consegue. Não consegue. Vamos continuar. Planejamento é uma soft skill muito boa. Já vi, ó. Falta 10 minutos para acabar essa live, Lenisa, que ela cai, né? Então vamos lá. Manda ver, vou ficar quietinho, ó. Não, tô falando porque a gente pode fazer outras depois, focada para desenvolver as habilidades, né? Falar mais sobre as habilidades, que hoje a gente está fazendo um briefing e 1 hora que vocês viram que é pouco. Aliás, a Lenisa me chamou para dar uma aula na Academia da Emoção
eu vou combinar com ela para a gente dar a aula, vocês vão lá, manda as dúvidas, eu já chego respondendo questão. Eu gosto é de problema. Eu gosto é de problema. Aluno, membro da Academia de Emoção, Genice Carvalho está confirmada. Assim que acabar as 4 semanas, ela vai estar com a gente. Tá bom. Vai ser uma honra. Então, a gente tem gestão do tempo, né? Gestão do tempo. A gestão do tempo começa nessa anotação que você faz quando você lembra das coisas. Porque aí você não vai perder tempo trazendo. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu lembrei de uma coisa, eu tinha pensado ontem, tem 10 minutos então, que eu pensei, o que é para eu fazer? Pensou, anda com um caderninho, anota. Anota. Você nunca mais vai precisar pensar. Você vai agendar o que está no papel. Então é muito mais fácil para você. Então a gestão do tempo começa em você racionalizar suas ideias num papel. E depois ir entendendo o que é importante, o que é urgente, o que você tem que fazer. Eu chamo primeiro. Isso de memória de papel. Exatamente. Pode ser, memória de papel. Mas precisa de ação, tá? Ação. Olha, a Sandra falando que vai cobrar aula. Sandra, não gosto de ser cobrada. Sandra tá lá em Portugal, hein? Não precisa me cobrar, Sandra. Eu vou vir. Adaptabilidade, a gente já falou aqui também, né? Que a adaptabilidade não é você saber trabalhar com o seu colega em todos os lugares, é você saber trabalhar com pessoas diferentes. Adaptabilidade também não é, você precisa mudar de setor, não. Adaptabilidade é você trabalhar num dia que você tá ruim, no dia que você tá bom. O dia que seu colega tá entregando muito, que você não tá. Adaptabilidade é você conseguir trabalhar com vários setores, você estudar outras coisas, para você se desenvolver dentro da sua área. Então, hoje, quando eu vejo a advocacia, por exemplo, que eu acompanho pessoas incríveis no meu escritório, nós temos sócios maravilhosos, eu vejo o quanto de habilidades sociais humanas eles precisam ter para fechar um contrato. Advogado não é só o advogado sentar e escrever petição. Advogado é o advogado que olha, consegue sentar, ler uma comunicação, uma postura, uma comunicação não verbal e falar, esse é o lugar que eu vou para eu conseguir fechar esse contrato, né? Então, é se adaptar, é ler, é sentar em várias cadeiras e conversar com várias inteligências, tá? É uma coisa que todos nós precisamos trabalhar. Pensamento analítico, pensamento para resolução de problema e não para criação de problema. Eu vejo isso muito no meu dia a dia. A pessoa sempre criação de problema. Não vai dar certo. Não, isso não vai dar certo. Não, isso não deu certo ontem, não vai dar certo hoje. Pô, não vai dar certo, vamos resolver de outra forma? Vamos pensar outro jeito, né? E abrir a nossa cabeça. Abrir a nossa cabeça para outras possibilidades. Temos muitas possibilidades, muitas, para resolver a mesma coisa. Então, é aquele mineirinho, sabe, que come pelas beiradas? Você vai em cada beirada do prato, daqui a pouco você vai chegar no fundo. O interessante é que essa habilidade analítica, que você disse, o ser humano ele tem muito bem, o TDAH ele é maravilhoso para resolver problemas dos outros. Porque no dele, ele se associa emocionalmente e aí ele olha para o problema. Então, me perguntam, essa pergunta é clássica, é muito recorrente, por isso que eu tô falando. Lenisa, por que para os outros eu sou tão boa em resolver as coisas, mas para mim não? Porque para você está associado ao problema. Então, você só vai olhar para o problema. Para o outro, você está vendo de fora, você está dissociado. Então, você vê a solução, não o problema. Entendeu? Então, é aprender a aplicar essa dissociação para a própria vida. E aí, vai que vai. Aí é por isso que eu, Genise, defendo o diário, de você sentar e escrever como as coisas. Aí já não sei se para a Lenisa, para o pessoal que ela cuida com muito amor, é importante. E o diário não é. Eu vou até fazer um reel sobre isso, que uma seguidora minha mandou uma dúvida. Já não sei o que eu escrevo no meu diário. Gente, diário não é o diário de 12 anos que você fica, oi, hoje eu vi meu amigo, ai, meu coração. Não, olha, fui pro trabalho, aconteceu isso, eu me senti mal, eu me senti agredido por causa disso. Aí depois você volta para ler e você fala, meu Deus, eu acho que exagerei. Isso aconteceu comigo inúmeras vezes. Inúmeras. E muitas vezes você não tem tempo, você acha que escrever é ruim. Tem uma coisa que eu faço, parece meio biruta, tá, gente? Mas eu sou meio biruta, todos nós somos. Eu ligo uma câmera dessa aqui na minha frente, saio para caminhar e falo comigo. Eu já tive inúmeras resoluções de problemas fazendo isso. Aí eu salvo esses vídeos nos vídeos ocultos do meu celular, porque ninguém precisa ver. E aí nunca voltei para ouvir nenhum.
Mas na hora da minha conversa comigo mesmo, eu consigo tirar aquela narrativa da emoção que estava comigo naquela hora, que eu me senti afrontada, e falo, cara, na verdade a pessoa não me afrontou, ela pediu o que eu tinha que entregar. E aí você vai lidando com todo esse furor que tem dentro da gente, que muitas vezes você está sempre na defensiva. Olha que grande sacada que Janice disse. É muito difícil você conversar com você mesmo, porque é subjetivo, você não está se vendo. Mas quando você tem uma câmera, que é a ideia do espelho, você tem uma pessoa na sua frente. Né? Sim. E a gente não vai parar no espelho, mas como a gente está sempre falando com alguém no telefone, fantástico. Amei. Gostou? Fica de... Já me salvou. Aí a gente tem aqui no final a flexibilidade, que vem muito desse negócio de parar de negar tudo. Ah, não vai dar certo, não vai dar certo. Ser flexível, ser como água, já diria Bruce Lee, né? Vai se adaptando, vai se flexibilizando. Eu sou uma pessoa que já fui muito rígida, hoje ainda sou rígida, mas trabalho todo dia a minha flexibilidade, de tentar ver as coisas com outros olhos, com outras histórias. Então, a leitura te traz isso, tá, gente? De ficção. Eu sei que eu leio muito livro técnico, mas a ficção traz para você a flexibilidade de sentir o que o outro sente. Porque ele descreve ali naquele livro, apesar do TDAH ter dificuldade de leitura, de concentração, né? Eu acho, porque rapidinho, eu ouvi a minha amiga falar, mas trabalhem, lê uma página. Vou ler uma página, vou anotar o que eu entendi dessa página, vou ler a outra amanhã. Daqui a pouco você vai ganhando ali esse foco que você precisa. Exatamente. Era isso? TDAH, ele tem dificuldade de ler, mas além da dificuldade de ler, desse hábito, é a inflexibilidade cognitiva, a rigidez cognitiva. Então, a primeira reação do TDAH é não, ou é mudança. Então, gente, autoconhecimento é fundamental para quem tem TDAH, porque esse requisito, cara, é requisito, né? Você tem que ter isso em qualquer relação humana que você tiver e no seu trabalho muito mais, porque ali não dá para você ser emotivo, exagerado, né? A intensidade. Você tem que parar e aprender a lidar com a sua inflexibilidade cognitiva, porque o mercado e o mundo exigem flexibilidade controlada. Não é a flexibilidade permissiva. Mas eu sou flexível, não, você é permissiva. Depois você sofre, aí fica com fibromialgia, com enxaqueca, com gastroenterite e sei lá o quê, porque você está sendo permissivo. Não, você tem que aprender a ser flexível de um jeito saudável. E para isso você vai ter que ter autoconhecimento. E todas essas habilidades que a gente está falando aqui, elas se conectam, tá? Então, cada vez você vai olhar, você vai unir a adaptabilidade com a comunicação, você vai unir seu pensamento analítico com a comunicação, você vai unir todas essas coisas, você vai vendo que cada vez você vai unindo, e você não vai sair daqui hoje, sentar e falar, vou trabalhar minhas habilidades, agora eu vou ser uma pessoa. Não, é todo dia. Por exemplo, você aprende a organizar sua mente e a ter uma rotina, um planejamento de execução de atividades. Você está trabalhando colateralmente muitos soft skills. Sim. Vários outros. Eu tenho casos aqui de pacientes que iniciaram, fizeram meu método de 8 semanas de tratamento, que eles iniciaram com um déficit, né? Eu não mando bem, eu sou péssimo nesse soft skill. Terminou com eu tenho que melhorar e eu mando bem. Mudou. Sim. Simplesmente mudou, porque é isso, é colateral. Quando você mexe as engrenagens certas ali no processo, o resto se resolve. Porque se você vai direto na raiz do problema, da questão, ali você desenvolve aquele alicerce que precisa ser estruturado, o resto funciona. Que é isso que é o olhar crítico, analítico, né? Que Genise tem no trabalho que ela executa e com as pessoas. E olha que isso aqui é fundamental. Vamos fortalecer isso aqui? Vamos estruturar? Isso aqui vai ressoar em todo o resto? É isso. E a última que eu deixei para o final dos 2 minutos. Calma. Tenham calma. Respirem. Tá ansioso, tá nervoso? Vai para sua sala. Entra no banheiro. Finge que você vai lá lavar sua mão. Respira. Sabe? A gente vai, durante o dia, são muitas emoções. No meu trabalho, por exemplo, eu sou gestora. Cada hora alguém traz um problema. E eu adoro. Mas tem hora que eu falo, gente, eu vou pirar. Aí eu fecho minha porta e falo, quantas coisas eu já resolvi?
eu vou resolver mais. E se centra. Tem uma coisa sobre minha curiosidade, eu não sou uma pessoa altamente controlada, porque ninguém é. Mas, quando me dá muito nervoso, assim, quando eu tô muito ansiosa, nervoso, que eu digo, ai meu Deus, tem isso, eu pego a chave do meu carrinho e falo, vou dar uma volta. Porque dirigir me relaxa. Põe uma música alta, abro todas as minhas janelas e vou dirigir, né? Se eu puder, né? Tem vezes que não dá. Então, é isso. Achem o seu ponto de calma. O que te relaxa? Respirar relaxa muito, mas... Porque a gente respira assim, ó. Como se o ar fosse acabar. A gente tem que respirar. Amanhã, no Hiperfocando lá do YouTube, meu YouTube, a gente vai ter a Renata, que é uma instrutora de Mindfulness, para nos ajudar com vou isso. assistir, vou Está tentar. convidada a participar 1 da tarde, Hiperfocando no meu YouTube. Então tá. Gente, vai acabar. Eu quero dar tchau. Muito obrigada. Sigam o Denise, perguntem, tirem dúvidas. Vou estar na Se quiserem academia tirar da dúvidas comigo emoção, tá também. bom? Venham para a Academia da Emoção desenvolver psicoeducação, autoconhecimento, para você se tornar a sua melhor versão com soft skills. Beijo, obrigada. Gratidão. Tchau. Até. Tchau.